Abra no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Venha o teu reino, faça tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Graças a Deus, capítulo 6, versículo de número 7. Hoje vou falar sobre a oração do Pai Nosso. Com certeza, talvez provavelmente a oração mais conhecida do mundo. Até mesmo quem não é evangélico, não é cristão, às vezes sabe essa oração, né? Apesar de tão comum, tão simples, o que pode acabar fazendo ela ser negligenciada e subestimada, né? Ela é extremamente importante. Ela foi a oração ensinada pelo próprio Jesus. A gente crê que Ele é perfeito, que Ele é sábio e Ele não é só um homem de Deus, mas Ele também é o próprio Deus entre nós. E seria muita arrogância da nossa parte negligenciar que Ele tenha nos deixado essa oração e a gente simplesmente esquece ela. Ou às vezes a pessoa até ora, mas de uma forma até automática, né? Alguns evangélicos às vezes têm até uma certa rejeição a ela, porque eles podem pensar, nossa, isso aqui vai ficar parecendo uma reza. Aí ele lembra do católico que reza o Pai Nosso também, e eles podem achar que, nossa, eu não preciso disso, eu posso fazer minha oração, né? Obviamente nós estamos autorizados por Deus a orar, não só a oração do Pai Nosso. A Bíblia tem um monte de orações, elas são legítimas, são autênticas, e Deus vai responder, Deus vai nos ouvir. Porém, se as nossas orações não levam em consideração os mesmos pedidos que aqui estão, então existe uma divergência entre nós e o que Deus realmente quer para a gente. Então essa oração, ainda que a pessoa não queira, e eu penso que a pessoa deveria ter um bom motivo então para isso, se ela não quer fazer a oração do Pai Nosso, às vezes até diariamente, mesmo que o texto não diga em momento algum, que olha, isso aqui você tem que fazer todo dia, ou várias vezes ao dia, isso não está no texto, não é uma doutrina. Porém, a nossa mentalidade em relação aos nossos interesses, essa mentalidade, ela precisa ser influenciada por esta oração. Então não se trata apenas aqui de você fazer essa oração, mas é de você permitir que esta oração que Jesus nos ensina, ela venha moldando a nossa mentalidade a respeito daquilo que a gente busca, a respeito daquilo que a gente quer na nossa vida. Porque não faz o menor sentido simplesmente eu orar de uma forma automática e no fundo eu não ligo para os assuntos que aqui estão, para aquilo que é pedido nela. Não é o meu desejo, não é o meu anseio, isso não influencia a minha mentalidade. Então essa oração, como disse, ela pode ser simplesmente feita no modo automático. Sim, mesmo a pessoa se perguntar, afinal, o que essas coisas significam? Porque embora a oração seja bem simples, até fácil de decorar, com certeza, as coisas de Deus muitas vezes têm uma aparência simples, mas tem uma grande profundidade. Porque Deus não tem nada que se compare a Deus, não tem nada que se compare à sabedoria, ao entendimento de Deus. Ele é perfeito em todas as coisas. Então, hoje eu vou falar sobre essa oração, mas não vou começar apenas no versículo 9, que é onde realmente inicia a oração. Eu vou começar a partir do versículo de número
7, porque Jesus já estava falando de oração antes. Então no versículo 7, ele fala assim: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Na verdade, a palavra repetição aqui não é muito apropriada, porque uma coisa é o que Jesus realmente falou, outra coisa é a tradução que fazem, né, para a nossa língua, para o português. Não é simplesmente a ideia de repetição aqui, mas seria a ideia de falar algo sem sentido, né, algo sem sentido, ou até mesmo barulho. Mas o que ele quer dizer com isso então? Ele quer dizer que se você pensa que você precisa fazer um estardalhaço para chamar a atenção de Deus, para Ele ouvir a sua oração, você está muito enganado. E você inclusive está ofendendo a Deus. E a gente vê muito disso por aí às vezes, né? O pessoal fazendo aquela coisa toda, uma performance toda, achando que eu preciso fazer isso para chamar a atenção de Deus. Lembrando, né, no versículo 6, ele fala: e quando, porém, orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem secretamente te recompensará. Jesus, ele apresenta Deus de uma forma que Deus ele está nos momentos da nossa vida e nos momentos até mesmo muito tranquilos, como estar no quarto sozinho. Ele está ali, né? Ele fala aqui passa realmente uma ideia de intimidade. Entra no teu quarto e o teu pai que te vê em secreto, né, ele vai te responder. Deus está ali. Você não está vendo Deus, mas Ele está ali. Nós temos que ter essa noção da proximidade de Deus e que você não precisa fazer um show para que Deus dê atenção a um filho dele, porque Deus, Ele está presente, Ele te vê o tempo inteiro. Então ele até fala: não faça como os gentios que usam de vãs repetições, mas no melhor sentido que acham que precisam fazer certas coisas para chamar a atenção de Deus, e isso não é necessário. E ele fala no verso 8: não faça como eles, pois vosso Pai sabe do que necessitais antes de o pedirdes. Aqui que está um ponto interessante. Ele não está aqui dizendo simplesmente que Deus, Ele sabe de forma antecipada o que a gente vai pedir. É óbvio que Deus sabe tudo de forma antecipada, mas Ele não fala simplesmente: Deus sabe qual vai ser a oração de vocês. Ele diz que o seu Pai que está nos céus, Ele sabe o que vocês necessitam antes de pedir. Então não se trata apenas de Deus saber o que eu vou falar. Ele sabe o que eu vou falar. Isso, não estou negando isso. O ponto é, Ele é o Deus que sabe o que precisamos. Amém? Tão importante quanto saber que Ele ouvirá as minhas orações e que Ele já sabe o que eu farei antes de eu fazer, é nós termos a noção de que o Pai que está nos céus, Ele tem sabedoria, Ele tem discernimento, Ele tem o bom senso e Ele tem zelo para saber quais são as necessidades de cada pessoa, especificamente dos filhos dele, já que tudo que Jesus ensina sobre oração é relacionado a Deus Pai com os seus filhos. Ele não está aqui passando um ensinamento para incrédulos, para pessoas, para os que estão no mundo, mas isso aqui é para aqueles que aceitam tornar-se discípulos dele. Então é um ensinamento muito específico. Então Deus, Ele sabe do que a gente precisa. E isso é importante para o que vem em seguida, que é a oração do Pai Nosso. O Deus que sabe o que a gente necessita, Ele está por meio de seu Filho Jesus, agora ensinando uma oração. Isso faz a oração ser extremamente importante, porque nada nela é algo dispensável. Não tem excessos nessa oração. Essa oração, ela é perfeita. Por exemplo, a Bíblia diz que nós nem sempre sabemos o que havemos de pedir como convém.
Paulo fala isso. Isso é um fato, é uma verdade. Não está dizendo que todas as orações dão errado, não é isso. Mas ele está afirmando que muitas vezes nós não sabemos o que havemos de pedir como convém. Ou seja, existe uma diferença entre o meu entendimento e o entendimento de Deus. Você de repente pode saber de um monte de coisas que você precisa, é a sua vida, é a sua realidade, é o seu contexto, é a sua história. Porém, você nunca vai saber mais do que Deus. E vai ter um monte de momentos em que o seu entendimento é limitado. Isso vai afetar inclusive a sua oração. Porém, a oração do Pai Nosso, ela é a oração ensinada pelo próprio Deus, que sabe o que vocês necessitam. E tem coisas que, se Deus não falar por meio da Escritura, a gente nunca vai pensar nelas. Tem coisas que, se não forem ditas por Deus, não vai surgir do homem, da iniciativa humana. Porque o que ele está apresentando aqui é a perspectiva de Deus para o homem. O que é que realmente importa ser feito? O ser humano, a sua percepção das coisas é comprometida pelo pecado, por exemplo. A gente enxerga as coisas de uma forma, mas ainda assim como pecadores. Então, nem sempre o que é mal vai ser visto como mal. Nem sempre o que é bom vai ser visto de fato como bom. É um ser caído. Muitas vezes, os desejos da pessoa são apenas cobiça. Tiago fala disso. Ele fala de até mesmo cristãos que pediam, mas pediam mal. Pediam para esbanjar nos prazeres da carne. E Deus não estava disposto a responder esse tipo de oração. É um exemplo. Eram cristãos, mas cristãos carnais. Obviamente, nem todo cristão é carnal. Porém, mesmo que não seja, que eu não sou um cristão carnal, ainda assim o seu entendimento é limitado. E aquilo que Paulo fala continua sendo verdade. Nós nem sempre sabemos o que havemos de pedir como convém. Então, o que precisa ser entendido é o seguinte: a oração do Pai Nosso só faz sentido se você reconhecer a superioridade de Deus, a autoridade dele, que ele está sendo sábio, ele está agindo com bom senso e com zelo. Se você não reconhecer isso em Deus, essa oração não faz sentido, na verdade, para a pessoa. Então, o que você acha sobre Deus vai influenciar o quão importante você vai considerar essa oração para você. Então, vamos iniciar aqui, no versículo 9. Ele fala assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus. Certo? Para aqui, vou explicar. Veja só, a oração já começa chamando Deus de Pai. Antes disso, ele já estava referindo-se a Deus como nosso Pai. E não é o primeiro lugar na Bíblia onde Deus é chamado de Pai. O próprio povo de Israel, no Antigo Testamento, Deus dizia que ele era o Pai daquele povo, né? Então, o conceito de Deus ser Pai, ele já foi usado de muitas formas. Até mesmo o rei Salomão, Deus falou para Davi: o seu filho, eu vou adotá-lo, ele vai ser o meu filho. Então, o conceito de ser filho de Deus, ele é uma coisa bem diversificada na Bíblia. E, obviamente, Jesus é o Filho unigênito de Deus. Mas nós também somos filhos de Deus, principalmente por causa que cremos no Senhor Jesus. Nós somos filhos adotados, né? Não vou entrar tanto nesse ponto, mas quando chama Deus de Pai aqui, obviamente Ele quer que nós tenhamos a mentalidade de filho,
Amém? Embora Ele seja o nosso Deus, mas Deus também é nosso Pai. Embora Ele seja Rei, Ele seja Senhor, são vários títulos que a gente poderia usar em Deus, todos são verdadeiros, todos estão certos, porque Deus é tudo isso mesmo. Porém, aqui existe a mentalidade de vocês têm que agir como filhos. Ao mesmo tempo, quando ele fala Pai Nosso, não é só para a gente pensar na nossa relação com Deus, o Pai e o Filho, mas é também para a gente pensar em irmãos, porque ele fala Pai Nosso, ou seja, tem outros filhos também, tem outros irmãos também. Vou pegar como exemplo aqui Malaquias, abra Malaquias capítulo 2, versículo 10, você vê como o Antigo Testamento já usou o conceito de Deus ser Pai para chamar a atenção para os relacionamentos entre as pessoas. Malaquias, é só você voltar algumas páginas aí que você já vai estar em Malaquias. Malaquias é o último livro é o livro anterior a Mateus, inclusive. Malaquias 2, versículo 10. Diz assim: não temos nós todos o mesmo Pai, referindo-se a Deus. Não nos criou o mesmo Deus? Porque seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais. Então veja só, depois aqui a intenção desse capítulo, que eu não vou ler inteiro, é Deus chamando a atenção do povo para a infidelidade do povo nos relacionamentos, e aqui dando um foco específico ao casamento. Mas para chamar a atenção do povo, de que ponto ele começa? Vocês não estão vendo que vocês compartilham de uma mesma coisa? Deus é o Pai de todos vocês, Ele é o Criador de todos vocês. Por que vocês estão sendo desleais com os outros? Então a ideia de um Pai Nosso na Escritura, ela já foi utilizada para não apenas fazer a gente pensar em eu e Deus, mas para chamar a atenção aos nossos irmãos. Deus não quer apenas por meio dessa oração que você pense apenas você e Deus, mas também tem o próximo aqui. Inclusive, Jesus resume bem toda a lei do Antigo Testamento em 2 pontos, que é amar a Deus acima de todas as coisas. E um segundo ponto é amar ao próximo como a ti mesmo. Ele fala que esses 2 pontos resumem a essência do que foi a lei no Antigo Testamento. E que com certeza essa essência continua de pé. A nova aliança não abre mão disso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo continua sendo de extrema importância. Então a oração do Pai Nosso pode parecer só uma frase, Pai Nosso, mas como a Bíblia já aplicou isso, é interessante nós vermos como a Bíblia já utilizou essa frase, para a gente permitir que quando a gente fizer essa oração, nós estejamos considerando primeiramente Deus, mas também considerando que esse Deus tem outros filhos também. Isso já é um grande antídoto contra o egoísmo. Eu não sou o único filho de Deus, tem outros também. Eu não sou o único necessitado, há outros também. Então, essa oração de início já vai reafirmando, já vai enraizando o conceito da sua família espiritual. Você e Deus, mas você e seus irmãos na fé. Essa noção da família espiritual, ela tem que ser algo nítido na nossa mente, e de preferência diariamente.
Amém? É extremamente importante. Teve Paulo que escreveu certa vez que nós devemos fazer o bem a todos, mas sobretudo aos da família da fé. Então isso tem que estar na nossa mente, esse ensino é bíblico. Aqui já começa, né? Quando a pessoa começa uma oração dessa, você já tem que pensar em termos da unidade. A unidade é extremamente importante, porque quando os discípulos de Jesus forem de fato unidos, é que haverá glória para Deus. A glória de Deus vai se manifestar por meio também da unidade de seu povo, da sua igreja. Então, se essa oração visa glorificar Deus, ela tem que ter algo que aponte também para essa questão da unidade. Isso é extremamente importante. Então, vamos voltar lá em Mateus. Vamos voltar na oração. Então, ele fala: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aqui é um ponto interessante. O que é santificar? Santificar, ou algo santo, é algo que é separado. É algo que se destaca do restante. Por exemplo, o povo de Israel foi um povo santo. Por quê? Porque enquanto todos os outros povos serviam a outros deuses, Deus separa a descendência de Abraão, reúne eles, faz uma aliança para que ele seja o único Deus daquele povo. E aquele povo pertence somente a ele, e eles não podem adorar aos deuses. É como se vocês não pertencem aos outros deuses. E nem os outros deuses ou seres espirituais têm autoridade sobre vocês, senão o próprio Deus. Então Israel, comparado às outras nações, vivia numa situação única, numa condição única, por causa, da sua aliança com Deus. Então é um povo separado. Mas aqui está falando de santificar o nome de Deus. Não confunda essa palavra santificar com necessariamente purificar, tá? Embora são conceitos que uma coisa tem muito a ver com outra, mas não é purificar em si. E até seria estranho, purificar o nome de Deus. Não é como se estivesse limpando a Deus, como se ele estivesse sujo, como se ele tivesse feito algo errado. Deus é puro e perfeito, ele nunca peca. Então, o que é santificar o nome de Deus? Nós devemos considerar o seguinte: toda a Escritura ela foi inspirada por Deus, tanto o Antigo como o Novo Testamento. Os profetas, quando falaram, eles apenas estavam sendo porta-voz desse Deus, da revelação desse Deus. Tudo que Jesus pensa e fala, ele pensa em termos bíblicos. Ele não foge disso, porque a revelação bíblica já está expressando como Deus pensa. A mente de Deus está registrada aqui. Deus se expressa e a Escritura é isso. Jesus não pensa fora da Bíblia. Então, por exemplo, quando ele fala santificado seja o teu nome, aqui não tem uma grande explicação do que é isso. Aliás, a oração do Pai Nosso não tem explicações nela. O entendimento tem que vir de outras passagens, então. É por isso mesmo que pode acontecer de uma pessoa ter o hábito até de fazer a oração do Pai Nosso, mas não entender muito bem, na verdade, o que aquilo significa. Por exemplo, abra em Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel 36, a partir do versículo 19. E assim diz o texto: espalhei entre as nações, falando do seu próprio povo, e foram espalhados pelas terras, conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos eu os julguei. Certo? O povo de Israel pecou, se tornou idólatra, uma série de coisas.
E aí Deus permitiu o inimigo vir, cativeiro, o povo foi levado para o exílio e espalhado por um monte de outros povos. E chegando às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome. Pois se dizia deles: são estes o povo do Senhor, e saíram da sua terra. Então veja só, depois eu vou prosseguir aqui. Quando o povo de Israel foi mandado para outros povos, para outros territórios, foi expulso da sua terra, Deus disse que isso profanou o nome dele, não simplesmente o nome de Israel, o nome do Deus de Israel, por onde o povo ia, porque o povo estava carregando, obviamente, uma derrota nas costas, e com razão. Então, apesar de o que aconteceu, o julgamento veio de Deus, era um ato de Deus, mas a consequência disso, do pecado do povo de estar em outras terras, era algo que trazia uma reputação péssima. Quando um povo era normalmente vencido, isso afetava a reputação de Deus daquele povo. Então, embora Deus não deixou de ser Deus, continuava sendo Deus soberano, mas na percepção das pessoas, era o seguinte: nossa, esse povo está aqui, foi derrotado, foi fracassado. Isso não pega bem para o Deus deles. Então Deus fala que por causa disso, é como se fosse um mau testemunho. O nome dele foi profanado por onde o povo de Israel foi mandado. E ele fala assim no verso 21, eu, porém, os poupei por amor do meu santo nome. Ou seja, o povo nunca deixou de existir, né? Nunca foi extinto. Eu os poupei por causa do meu santo nome, que a nação de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a nação de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isso, a nação de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. Eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, a qual profanastes no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Pois eu vos tirarei de entre as nações, vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Preste atenção nesses versículos. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Eu vos darei um coração novo, e porei em vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei em vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós me sereis por povo e eu vos serei por Deus. Eu vos livrarei de todas as vossas imundícias, chamarei o trigo e multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Amém? Vou parar por aqui. Olha só que interessante. Isso aqui tem tudo a ver com a oração do Pai Nosso. Isso aqui tem tudo a ver com o Evangelho. Porque embora só cite o nome de Israel aqui, não está citando a igreja aqui. A igreja não é citada em lugar nenhum. A palavra igreja não vai ter no Antigo Testamento assim. Quando ele fala aqui, por exemplo, eu aspergirei água pura sobre vós e purificarei vocês das imundícias. E ele também fala que eu derramarei sobre vós, porém em vós o meu espírito, e vos darei um coração novo. É daqui que Jesus, quando fala a Nicodemos sobre o novo nascimento, ele fala: quem não nascer da água e não nascer do Espírito não pode herdar o reino de Deus. Novo nascimento. A ideia de novo nascimento vem daqui. A água que Jesus fala lá, não nascer da água e do Espírito, é daqui.
Essas mesmas ideias estão todas presentes aqui, aonde Deus considera que reunir o seu povo, ajuntá-los, purificá-los dos pecados e pôr neles o Espírito, tudo isso junto, essa sequência toda, é Deus santificando o seu nome. O nome do Senhor vai ser santificado. Assim. Que na verdade aqui está pontos fundamentais do Evangelho. Certo? Pontos fundamentais do Evangelho. A questão de o povo voltar para a terra, em relação à igreja, pode não parecer ter muito sentido. Porque eu não preciso voltar. Né? A gente não é o povo exilado. Estamos falando de algo referente às tribos de Israel. Eles voltaram. Ainda continuam voltando, na verdade. Porém, em relação à igreja, querendo ou não, o Senhor Deus está reunindo o seu povo em todas as nações, agora no sentido espiritual. Os filhos da fé. Em todas as nações, agora não me refiro apenas a judeus, mas os gentios que creem, eles se tornam o povo de Deus. E obviamente, existe a promessa de um grande dia onde todo o povo de Deus se reúne, né? Que se congrega. Não estou falando apenas de se juntar na igreja no domingo, né? Um dia o Senhor vai voltar e todos que pertencem a Ele, de todos os povos, serão reunidos também e vão herdar a terra. É uma promessa bíblica. Mas principalmente o aspecto de purificar. Veja que aqui Deus, Ele fala de fazer uma obra definitiva. É de finalmente Ele consertar esse problema tão sério que Israel apresenta por gerações, de sempre estar trocando o seu Deus pelos ídolos. E Ele sabe que se Ele não fizer uma intervenção interior no coração, as coisas externas não vão fazer isso. Então, Ele sabe que se Ele não fizer isso, o homem não vai fazer isso. Ele fala que eu vou fazer isso. Eu vou aspergir água pura, eu porei em vocês o Espírito, tudo vem dEle, a salvação vem dEle. Isso aqui resume a salvação. Pode não estar citando Cristo, mas pode ter certeza que Cristo tem a ver com isso. Não é à toa que o próprio Cristo ensina a partir desse ponto aqui. O novo nascimento é claramente uma doutrina cristã. Sem novo nascimento não se herda o reino de Deus. E tudo isso é Deus santificando o seu nome. Amém? Ou seja, na oração do Pai Nosso, quando a gente fala Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O santificar o nome de Deus já resume todo o objetivo do Evangelho, o qual Deus será glorificado redimindo o seu povo. Ele redime o seu povo, os purificando dos pecados e também enviando a eles o Espírito. E a partir do Espírito, eles se tornam pessoas diferentes, transformadas, que passam então a obedecer a Deus. Deus será glorificado por meio disso. Porque enquanto o povo for pecador, o nome dele será profanado pelas nações. E Deus está em busca Deus zela pela sua reputação. Amém? Deus zela pela reputação dele. Deus até permite o nome dele ser profanado. Você vê que ele permitiu o povo ir para um cativeiro. Ele sabia que isso seria um mau testemunho, mas ele também não poderia abrir mão da sua justiça. Deus é justo. Mas o fato de Deus permitir que no mundo aconteçam coisas que profanem o nome dele, não significa que ele não se importa com isso. A gente vê, por exemplo, no meio evangélico, há muitos escândalos que com certeza não ajudam, né? Não ajudam a construir uma reputação a Deus. Deus permite, não significa que Ele não se importe. Ele se importa. O próprio Evangelho é uma resposta de Deus a isso.
Ainda assim, de muitas formas o nome dele é profanado em todas as nações. E às vezes a maior fonte de profanação do nome de Deus vem do próprio povo de Deus, como aqui era Israel. E às vezes os grandes escândalos vêm justamente do povo, do meio do povo de Deus. Mas o ponto é o seguinte: Deus já começou uma reação em relação a isto. Ter enviado Jesus, ter formado a igreja, ordenar a pregação do evangelho, já é uma reação da parte de Deus. Mas a oração do Pai Nosso, ela está dizendo que eu preciso desejar essa reação da parte de Deus. Santificado seja o teu nome. Esse objetivo de Deus, eu tenho que desejar esse objetivo. Certo? Então é como se nós estivéssemos numa única frase: santificado o nome de Deus. Isso inclui a obra de Deus sendo feita. Isso inclui a edificação da igreja. A igreja precisa crescer. As missões precisam ser feitas. Os servos de Deus precisam ser enviados. Pessoas precisam nascer de novo. Deus precisa enviar o seu Espírito. Todos esses conceitos estão dentro da ideia da frase simples: santificado seja o teu nome. Você entende por que é uma oração muito perfeita e sábia? Ela é muito resumidinha, mas ela na verdade inclui muita coisa, né? Muita coisa. Às vezes era quase como se fosse uma embalagem, né? E dentro tem um monte de coisa ali. É um embrulho, mas dentro tem um monte de coisa. Então Deus se importa. Mas o povo redimido, o povo purificado, o povo nascido de novo, se importa com o nome de Deus. Amém? Se importa com o nome de Deus. Num ponto onde não é só a minha consideração por Deus, mas eu quero que isso seja algo que se estenda para o mundo inteiro. O objetivo aqui é que em todas as nações não haja mais profanação no nome do Senhor, mas que ele seja santificado perante os olhos de todos. Isso aqui visa uma obra completa. Isso é algo em progresso. Até que chegue lá, nós devemos ser o povo que pede isso ao Senhor. Amém? Que clama por isso. Amém? Então a oração do Pai Nosso é também uma oração pelo Evangelho nas nações, nos povos, pela nossa conversão, pelo novo nascimento. Por estar cheio do Espírito. Ainda que a palavra Espírito não apareça na oração do Pai Nosso, esse conceito, ele está ali. E um ponto importante é: fazendo essa oração constantemente, você está se lembrando que Deus é único e incomparável. Deus não pode ser rebaixado ao nível de qualquer outra coisa. E é importante te lembrar que Deus tem que ser aquilo que a gente mais ama e deseja, né? O amor a Ele acima de todas as coisas. Quando a gente não ama a Deus acima de todas as coisas, também não estamos santificando ao Senhor. Tem de se santificar, a ideia algo santo, é algo separado. E aqui a santidade de Deus é o seguinte: Deus, Ele tem que ser reconhecido, Ele tem que ser valorizado da forma digna do que Ele realmente é. Quando nós botamos outros interesses, ou mesmo nossos sentimentos, e outras coisas acima de Deus, isso é um erro sério. Às vezes a gente santifica outras coisas e não a Deus. A gente põe em destaque, pega essa palavra, destaque. Às vezes o que está em destaque na nossa vida, na nossa mente, nos nossos objetivos, não é Deus em si, mas são outras coisas. Você está santificando isso no lugar de Deus. Isso está errado. Amém? Então, essa oração é um lembrete para que eu tenha que considerar que Deus é o Deus único, o Deus incomparável. A luta de Deus
A luta de Deus é visando um mundo que em algum momento reconheça, não tem nada igual a esse Deus. Esse Deus é único, ele não pode ser comparado a nada. Ele é diferente de tudo. Amém? Ele é único. Não há nada como esse Deus. Então, santificado seja o teu nome. E em seguida, nós temos, deixa eu voltar aqui para Mateus. Em seguida nós temos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. A maioria dos estudiosos ou pregadores vai considerar que aqui são dois pedidos diferentes. Eles vão considerar que venha o teu reino é um pedido, ou seja feita a tua vontade assim na terra como no céu é um outro pedido. Então seriam dois pedidos no mesmo versículo aqui. A ideia é válida, mas eu acho isso muito improvável. Eu acredito que a melhor forma é ver todo o versículo 10 como um pedido único, no qual a vontade de Deus é que o reino venha. Amém? A vontade de Deus, o grande objetivo de Deus é que o reino dele venha. Essa é a vontade de Deus. E algo que precisa ser feito na terra e no céu. Assim na terra como no céu. Por que assim na terra como no céu? Está dizendo, pastor, que no céu é tudo perfeito e na terra não, e portanto a terra precisa se assemelhar ao céu em perfeição? Acredito que não. Acredito que não seja esse o ponto. Porque, segundo a Escritura, tanto no céu, e quando fala que céu é o mundo invisível, o mundo celestial, o mundo espiritual, como na terra, existe oposição a Deus. Existe oposição a Deus. Paulo fala em Efésios que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades, forças espirituais do mal, dominadores desse mundo tenebroso, né? Que atuam nas regiões celestiais. Quando você pensa que o quartel-general do diabo é o inferno, é totalmente equivocado essa ideia. O inferno não é sede para nada. Não é um quartel, não é um palácio. É um lugar de prisão. Inclusive para o diabo. Para os demônios é um lugar de prisão. Eles nunca vão pensar em termos de, meu Deus, lá embaixo tem um trono e Satanás está lá com um cetro na mão. A Bíblia nunca fala disso. Essa ideia não existe. Os nossos inimigos espirituais estão nas regiões celestiais. Não é lá embaixo, não. Lá embaixo quem está lá embaixo está privado de acesso aqui. É lugar de prisão lá embaixo. Nos céus há rebelião contra Deus também. Assim como também na terra. Então, o reino de Deus, ele precisa vir e ser estabelecido tanto nos céus, sem exceção, como também na terra. Essa é a vontade do Senhor. Por exemplo, abre em Colossenses capítulo 1, verso 20. Colossenses 1, 20. Paulo assim escreveu dizendo: aquilo que Deus fez por meio de Cristo, tá? Esse é o contexto aqui, esse capítulo. Ele fala assim, Colossenses 1, 20. E que havendo por ele, né, por meio de Jesus, feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Veja só, o sangue de Jesus foi derramado, o sacrifício foi feito com a finalidade de trazer reconciliação, reconciliar com ele todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. A terra não precisa se reconciliar com Deus? Precisa. Mas também, com todas as coisas, inclui os céus também. Não está dizendo que
O diabo então vai, vamos virar amigo agora, Deus. Não é isso, né? Não é, vamos ter amizade agora, vamos quebrar, vamos parar de brigar. Não é isso, claro que não é. A inclinação do diabo, dos anjos caídos, é algo obstinado. Isso não vai mudar mais. Porém, o ponto é que interessa a Deus que nos céus não haja a presença de adversário algum, assim como também na terra. O objetivo de Deus é realmente extinguir todo o mal, tanto nos céus como na terra. O livro de Apocalipse trabalha bem isso. Eu não vou abrir aqui os textos para não prolongar demais aqui a pregação. Mas se a pessoa fizer uma boa leitura de Apocalipse, ela vai ver que na verdade o livro está mostrando um movimento de expansão de Deus, começando no céu, derrubando os adversários que ali estão, para depois ter uma intervenção de Deus na terra. Vem de cima para baixo. Porque Deus está expandindo o seu reino. E no livro de Apocalipse há vários momentos onde Deus faz uma grande intervenção e os anjos, os santos, os anciãos nos céus louvam a Deus. E se você observar vários daqueles hinos e cânticos que estão em Apocalipse, eles estão louvando e adorando ao Senhor porque o reino dele está se expandindo nos céus e depois na terra. O mundo por completo, o visível e o invisível, estão se tornando de Deus. Mas Deus não é o Senhor de todas as coisas. Ele já é o Senhor de todas as coisas. Ele tem direito a tudo. Mas ainda há a presença do mal. Ainda há oposição. Portanto, para mim faz mais sentido, embora você não precise ficar aqui preso especificamente à minha interpretação, mas que seja feita a tua vontade é justamente venha o teu reino. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. Quando o reino vem, no reino de Deus, a vontade de Deus também é exercida de forma plena. Esse é um mundo onde Deus intervém também. Não tem só coisas más no mundo. Apesar de tudo que há no mundo, Deus ainda age de muitas formas. Mas eu digo, é pleno, a bondade e a vontade de Deus é obedecida de forma plena? Claro que não. Claro que não é. A vontade dele é obedecida de forma plena também no seu reino, no contexto do seu reino. Amém? Então é isso que a gente tem que desejar. Venha o reino de Deus, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Deus tem o direito de governar toda a sua criação, não apenas um pedaço dela, uma parte dela, mas toda ela. E o crente deve orar por isto. E aqui a partir desse ponto, porque as primeiras petições, todas elas são voltadas para Deus, para os grandes propósitos de Deus. A partir desse ponto, quando começa o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, a oração foca mais em necessidades humanas. Se você prestar atenção. É igual nos 10 mandamentos. Os primeiros mandamentos dizem respeito a Deus, não Deus obedecer alguma coisa, mas o povo fazer por obediência e temor a Deus. E aí os outros mandamentos, mais ou menos a metade deles, é voltada para as relações humanas. Não matar, não roubar, não adulterar, não mentir, isso é voltado para o homem. Agora, não terás outros deuses diante de mim, além de mim. E outros mandamentos, os primeiros, são voltados para Deus. Como eu disse, Deus é o Deus de toda a Escritura. E não ache estranho, então, que o mesmo Deus, ao ensinar uma oração, siga esse padrão, onde as primeiras petições são dedicadas a Deus, à glória de Deus. E depois vem necessidades humanas. Isso aqui nos ensina algo. Deus vem antes da gente. Amém? Deus vem antes da gente. As questões de Deus são priorizadas aqui nessa oração. Ele não deixa a necessidade humana de fora. Mas não antes de primeiro estabelecer que Deus seja santificado e que o reino dele venha.
Amém? Ou seja, os interesses de Deus vêm antes de nossas necessidades. Amém? A glória de Deus importa antes de todas as outras coisas. Uma vez eu ouvi uma frase, que essa frase me chamou muita atenção. Que podem ter cristãos que passem a vida inteira achando que a pior coisa que acontece no mundo é que o ser humano vai para o inferno. Mas se a gente for olhar bem, uma outra perspectiva é que a pior coisa que há no mundo é que Deus não é glorificado. Essa é a maior tragédia. Que o Deus, Criador de todas as coisas e digno de todas elas, não recebe da sua criação aquilo do qual ele é digno de receber. A história do mundo é centrada em torno de quem? De Deus ou do homem? Se for do homem, então a maior tragédia de todas é que ele vai para o inferno. Agora, se a história do mundo, o propósito dela, o objetivo dela é centrado em Deus, então a maior tragédia é não se render glória a Deus. Só que a Bíblia fala que todas as coisas foram criadas por meio dele, para ele. Tudo foi feito para a glória de Deus. Deus é mais importante que o homem. Deus é mais importante que o ser humano. A gente não pode esquecer disso. Ah, mas eu sou um filho de Deus. Tá bom, o seu pai continua sendo mais importante que você. Ah, eu sou evangélico. Tá bom, você é um evangélico, mas Deus continua sendo mais importante que você. As causas de Deus continuam sendo mais importantes do que questões particulares suas. Deus é mais importante do que a gente. Então a oração do Pai Nosso é um antídoto contra eu ser o centro do mundo. Onde o mundo e a história, na verdade, é centrada em mim. E esse Deus existe para simplesmente tornar a minha vida mais fácil. Deus é o meu ajudador, mas o ajudador da minha história. A história do mundo é centrada em mim. Isso é egoísmo. Isso é uma pessoa egocêntrica, né? Ou seja, ela está no centro de tudo. Deus, de forma alguma, iria nos ensinar uma oração egocêntrica. Ele não ia fazer isso. E não fez. Deus importa mais do que tudo. É comum que quando a gente acorda de manhã, e a gente pensa em querer alguma coisa, a gente pensa em coisas nossas. Aquilo que está te preocupando, sei lá, seu trabalho, uma coisa que você quer comprar, adquirir, alguma coisa, algum objetivo. Às vezes é isso. Por isso que a oração do Pai Nosso é tão importante. Porque a gente precisa dessa dose, de preferência diária, para fazer a gente lembrar que, o que eu quero em si não é mais importante do que a glória de Deus. As minhas questões particulares não são mais importantes do que a glória de Deus. A Bíblia não proíbe de nós termos nossos interesses. Mas é muito claro na Bíblia que você não pode viver simplesmente sentado nos seus interesses. Porque se você se importa mais com... É um ponto que parece muito radical, né? Quase impossível de se chegar. Mas o certo é chegarmos num ponto onde, de fato, eu me importe mais com Deus do que comigo. E Cristo foi um grande exemplo disso. Ele se importou mais com seu Pai do que com seu bem-estar, até. Ele aceitou sofrer. Ele se fez homem. E não é qualquer homem, um homem humilhado. Um homem que foi humilhado, que sofreu. Nem todo ser humano passa esse tipo de sofrimento e humilhação. Por obediência ao seu Pai. Porque a glória do seu Pai estava em jogo. Santificar o nome de Deus estava em jogo. Isso importava mais do que o seu bem-estar.
Jesus é o maior exemplo, não vou dar outro exemplo além desse, já é o maior, é a referência para a gente. É de fato chegar num ponto onde a gente ama Deus acima de todas as coisas. Isso se expressa primeiro na oração do Pai Nosso, são as questões de Deus. Amém? E logo em seguida, como disse, vem o pão nosso que cada dia nos dê hoje. É até interessante, né? Porque a oração está focando em questões bem assim, fala causas bem elevadas e nobres, a glória de Deus, o propósito de Deus, e daqui a pouquinho vem para um ponto, o pão nosso que cada dia dá-nos hoje. Uma coisa tão comum do cotidiano, tão simples, o pão de cada dia. Mas isso também ensina muito do caráter de Deus. O Deus que tem objetivos assim, grandiosos, gloriosos, eternos. O Deus que está em busca de sua glória. É o Deus que não se esquece que você precisa do pão de cada dia. Certo? Então, ao mesmo tempo, você tem Deus que tem um alvo grande, um objetivo grande, que vai glorificar Ele, sobre tudo. Mas, diferente dos seres humanos, que quando eles estão em busca de glória, eles esquecem de tudo ao seu redor, e só pensam naquilo, e negligenciam, se tornam indiferentes, como falei, egoístas, em busca de algo seu. Deus, Ele é amor. Ele busca a sua glória, e Ele não está errado em fazer isto, Ele não é, isso não é egoísmo. Mas ele está pensando nele, mas se Deus não respeitar a si mesmo, o mundo não faz sentido nenhum, né? Se Deus não trata a si mesmo da forma digna, meu Deus, não faz lógica nenhuma, né? Mas esse Deus não deixe de olhar para questões muito pequenas também. Vocês precisam de pão, vocês precisam comer. Ele não se esquece. Então ele não é alguém negligente. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Uma coisa tão simples, mas que Ele sabe que a gente precisa. Às vezes alguns cristãos já vi alguns falarem como se esse ponto da oração, não, o pão nosso é a ministração de Deus para a gente hoje, é a palavra do Senhor para a gente hoje. Não está falando de palavra, está falando de pão mesmo, é comida. Não tem que espiritualizar esse versículo. Pão é pão aqui. Você tem uma necessidade real e Deus sabe disso. Ele não está alimentando uma ideia ambiciosa e materialista aqui. Ele não está falando a barra de ouro me dê hoje. Meu Deus, é o pão. Uma coisa tão simples. Lá em Provérbios 30, eu não vou abrir aqui agora, mas lá tem uma frase muito interessante, que Deus não me deixe ser rico, senão eu vou me esquecer do Senhor. Mas também não me deixe ser pobre, não posso acabar roubando para suprir alguma necessidade e eu também vou desagradar o Senhor. Apenas me dê o pão de cada dia, dê o meu pão. Então a ideia de pedir pão a Deus é o equilíbrio, certo? Não é que a gente só vai comer pão, óbvio, a gente não come só pão. Mas isso representa muito bem o equilíbrio. O pão, ele supre a necessidade, mas ele também não é aquela iguaria, aquele item luxuoso de uma vida de ostentação. É pão. Então aqui já é uma mentalidade de alguém bem ponderado, bem equilibrado, que não quer excessos. Eu não preciso ser o milionário com dente de ouro, correntona aqui, com 15 carros na garagem. Eu também não preciso ser alguém miserável. Eu não quero desagradar a Deus nem por um extremo e nem pelo outro. Não estou dizendo que pobreza em si é pecado, tá, gente? É como em Provérbios fala, para que na pobreza não venha acabar roubando, tá? O problema ali é o roubo, tá? É o roubo. O meio termo, o equilíbrio. Isso é interessante. E aqui tem algo que a gente tem que prestar muita atenção. Por quê? Nós devemos considerar que Deus está presente nas coisas mais naturais possíveis também.
É muito comum o cristão só considerar que eu classifico que isso aqui foi uma ação de Deus. Por quê? Porque foi sobrenatural. Foi milagre, então é Deus. Aconteceu de uma forma normal, um processo natural, então foi simplesmente natural. Aí é como se Deus não tivesse nada a ver com aquilo. Aqui, a oração não está pedindo o maná, que alimentou o povo de Israel por 40 anos. Aquilo foi sobrenatural. A oração não está pedindo maná. Ela não está pedindo algo de origem sobrenatural. Está pedindo algo que chega até a nossa mesa por meio de um processo e começa lá no campo, né? Não começa nem na padaria, é o trigo. Tem que ter a chuva, tem que ter irrigação, tem que ter água, o agricultor, a semente, aí tem a colheita, transporte, chega lá, distribui, chega na padaria, no mercado, você vai lá, para você comprar você tem que ter tido um dinheiro, para você ter dinheiro você trabalhou, você tem que ter a profissão, para você estar conseguindo trabalhar você tem que estar em condições para isso. Aí você vai lá e compra o teu pão. Ou seja, o pão está na tua mão. Olha o processo. Quantas coisas interligadas para você simplesmente comprar o seu pão. E ele está dizendo, Deus, nos dê isso. É um entendimento de que Deus, esse entendimento sempre esteve presente no Antigo Testamento. Deus é o Deus da natureza. Ele é o Senhor de todas as coisas. O povo de Israel nunca pensou que é Deus só quando aconteceu algo sobrenatural. Essa mentalidade restringe a gente reconhecer Deus em tudo. Porque a gente está num ambiente muito mais modernizado, século 21, tecnologia. A gente não tem mais aquele contato com o campo, aquela coisa toda. Mas para de chover para ver o que acontece. Para de chover. Deus fala assim, não vai chover mais não, em lugar nenhum. Em meses ou anos, acaba tudo. Vem uma seca, já era. Seu iPhone, você não vai comer o seu iPhone. Você não vai comer o seu iPhone, não. Não vai dar certo. Então, por mais tecnológicos que estejamos hoje, essa imersão em tecnologia, a gente continua dependendo de água, do alimento, do ar para respirar, das coisas mais básicas. Deus continua sendo o Senhor da natureza. Ah, mas a chuva acontece por um processo natural, a gente aprende lá na escola. Sim, esse processo existe. Quem determinou esse processo? Deus. Deus. Então Deus não está desconectado da realidade do dia a dia, das coisas mais naturais possíveis, certo? Então seja um crente que ora para que Deus venha lhe prover também de forma natural, tá? A gente não ora só por milagres, olha, para dar aquele baita testemunho assim, não. Se você tem um pão de cada dia, alguém já comeu pão aqui hoje? Alguém já tomou café da manhã antes de vir para cá? Você já testemunhou um versículo do Pai Nosso se cumprindo. Isso já é motivo para você agradecer a Deus. Você todos os dias, quando tem pão na tua mesa, você tem que agradecer a Deus. E a gente não come só pão, né? A gente come bem mais que isso. Ou seja, não restrinja o que Deus é. Deus é o Criador das coisas visíveis e das invisíveis. O sobrenatural e o natural estão sob o seu domínio. E Ele age como Ele bem quiser. Amém? Se Deus quiser usar um meio natural, será assim. Se Deus quiser usar o sobrenatural, será o sobrenatural. Mas não agradeça a Deus só quando for sobrenatural. Não faça isso. Agradeça o Senhor em todas as coisas. Amém? E voltando aqui ao assunto, para não estender muito, estou quase encerrando aqui.
A oração diz, né, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Interessante que ele foca muito no presente, né, no agora, o hoje, né, um antídoto também contra a ansiedade, com certeza, né, focar na necessidade que você tem hoje. E ele prossegue dizendo: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdão a Deus, pedir a Deus o perdão. Mas o interessante é que a pessoa que faz essa oração, a ideia é que antes de ela fazer essa oração, ela já pediu perdão. Ela já perdoou, quer dizer. Ela já perdoou quem fez algo contra ela. Ela não está perdoando os outros na hora da oração. É alguém que já chegou aqui com o hábito, com a frequência de perdoar os outros. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É a ideia de alguém que tem o hábito de perdoar. E aí essa pessoa pede a Deus o perdão. E ele fala assim: não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Interessante, por quê? Uma coisa vem logo após a outra. Porque a pessoa poderia muito bem, na sua carnalidade, ter o hábito constante de até liberar perdão para alguém e pedir perdão para si, mas na verdade nunca estar arrependido dos pecados. Pedir perdão é uma coisa, estar arrependido é outra. Tem que andar junto? Tem que. Mas dá para a pessoa pedir perdão e não estar arrependido. Isso é possível ser feito? Claro. Ah, Deus me perdoa. Ok. Você vai mudar? Não, a pessoa não quer mudar. Ela não quer mudar, não tem conversão. Então é como se Deus simplesmente fosse apagando os rastros dos erros dela enquanto ela vai cometendo novos crimes, novos erros, e Deus simplesmente vai apagando os meus rastros e eu vou continuando da mesma forma. Eu quero estar bem sem mudar, eu quero estar bem sem estar arrependido, sem me converter. E aqui é interessante que ele posiciona logo após pedir perdão: não nos deixe cair em tentação. É quase como se, quando ele pede perdão, você está pedindo perdão não por algo que você vai fazer ainda, né? Alguém pede perdão aqui por algo que você ainda vai fazer? Eu não conheço essa... Isso seria meio cara de pau, né? As dívidas é o que você fez lá atrás, é o passado. Mesmo que seja um passado recente, né? Não nos deixe cair em tentação, talvez esteja olhando um pouco mais para frente, o futuro. Ou seja, tem uma ideia aqui de caminhada. Em relação ao que está atrás, o Senhor me perdoe pelos erros que eu fiz. Em relação ao que está à frente, eu não quero cair. Eu não quero repetir. Eu não quero repetir o passado. Certo? Então, em relação ao passado, que o Senhor nos perdoe. Em relação ao futuro, devemos ser aperfeiçoados. Não nos deixes cair em tentação. Lembra de quando Paulo diz que eu não julgo que cheguei lá, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o prêmio da soberana vocação. Então Paulo considerava que ele não era uma pessoa perfeita, mas ele também não estava dizendo que ele era um crente carnal, e tudo bem, não é isso. Mas a ideia é de que a mentalidade de quem faz a oração do Pai Nosso é alguém que está progressivamente em direção à perfeição. Em relação ao que se foi, ao que se passou, ele pede perdão a Deus. Em relação ao futuro, ele tem a disposição em ser aperfeiçoado. Não me deixe cair em tentação. Ele não vai repetir. É como Paulo. Eu esqueço-me das coisas que para trás ficam. E eu vou avançando para as que estão adiante de mim. É esse tipo de mentalidade
que nós precisamos ter. O contrário disso é querer abusar da boa vontade de Deus, né? É usar a bondade de Deus para perpetuar os próprios erros, e Deus não é cúmplice dos nossos erros, né? E ele fala, livra-nos do mal. Aqui o mal é principalmente o mal no sentido moral. Quando eu falo moral, não é necessariamente sexual, tá, gente? Mas moral no sentido de que as pessoas poderiam pensar, livra-me do mal, de um acidente de carro, sei lá, um acidente aéreo, alguma coisa assim, uma situação trágica, tá? Aqui não é necessariamente uma situação trágica, é o mal em si. Jesus, ele ora pelos seus discípulos lá no Evangelho de João, capítulo 17, para que eles sejam preservados do mal, ou seja, que eles não abandonem a fé, que eles não, o diabo não prevaleça na vida deles. É nesse sentido. Não significa com isto que nós estamos, então, proibidos de orar para que o Senhor Deus nos livre exatamente de uma situação trágica. A nossa família tem um hábito, né? Isso a gente vê desde pequeno no meu pai, antes de qualquer viagem, sempre ora. Vai viajar, ora. Vai sair de casa, ora. Para que Deus proteja. Deus protege, Ele intervém. Certo? Em momento algum estou dizendo que a oração do Pai Nosso é a única oração que você vai fazer, e algumas questões particulares então da sua vida, você não vai poder orar por elas. Você está autorizado a fazer orações. Porém, o que não pode é um cristão, por exemplo, não desejar que o nome de Deus seja santificado. Um cristão que não considera que ele tem irmãos na fé, né? Um cristão que não está em busca do reino de Deus. Um cristão que não confia em Deus para ter o pão de cada dia. Um cristão que não perdoa e nem pede perdão pelos seus erros. Um cristão que não quer que Deus o ajude em relação às tentações. Esse tipo de gente não dá para ser. Ou seja, você pode ser cristão e não fazer necessariamente a oração do Pai Nosso todo dia. Mas não tem como você ser um bom cristão e não ter essa mentalidade que pede por essas coisas de fato. Você está entendendo? É a questão da mentalidade. Mas também eu entendo que a oração precisa ser feita. Alguns vão falar, olha, ela não precisa ser repetida exatamente como está aqui. Mas ela pode ser um modelo também. Certo? Ninguém aqui está restringindo você a alguma coisa. Muitas vezes eu peço que o reino de Deus venha com outras palavras, de outra forma, do meu jeito. Às vezes eu peço o pão de cada dia, mas do meu jeito. Certo? Tudo que está aqui em essência, você pode pedir do seu jeito. Mas a questão é que nós, como um povo, temos que, primeiro, nós temos necessidades em comuns. Nós temos um Deus em comum e temos objetivos em comuns. Essa oração é importante. É interessante que o povo de Deus faça também orações em comum. A igreja não pode ser o tempo inteiro que a pessoa que está na cadeira aqui está orando por uma coisa, o outro que está na cadeira só ora pela outra, o outro pela outra. Cada um só vem e se ajunta no lugar, mas só pelo que é seu. Eles não compartilham de um objetivo em comum. Eles não compartilham de coisas em comuns. Isso é estranho, né? Não combina. Tem que ter uma unidade, né? Tem que ter uma unidade também. Cada um tem pontos diferentes, ninguém é igual ao outro aqui, exatamente. Em vários pontos, cada um é diferente do outro. Mas em outros termos, somos iguais. Somos todos filhos de Deus. Estamos todos em Cristo Jesus, um só Espírito, uma só palavra, um só Deus e Pai de todos nós. Uma mesma salvação prometida a todos. O mesmo Cristo que nós aguardamos retornar. Nós temos coisas em comuns e nós precisamos cultivar elas. E às vezes só cultivar um dia por semana não é o ideal. Por isso que eu realmente recomendo que diariamente essa oração esteja presente na nossa vida. Porque tem coisas que só vão se construir com hábito. E não existe hábito sem repetição. Não tem. Certo? Não estou dizendo que você fiz a oração do Pai Nosso, agora tem que orar de novo, como se fosse o terço. Você vai passando as bolinhas do terço, né? Um monte de vezes. Não é isso. Mas a nossa mentalidade para ser construída tem que ser diária. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Por isso que é uma oração importante. E ela termina por fim falando, né,
porque teu é o poder, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém? Então, espero que vocês tenham entendido. Isso aqui é tanto uma oração, como também um modelo para nós. É para a gente também meditar e pensar que as minhas reais prioridades estão aqui. As minhas reais necessidades estão aqui. Amém? Vamos orar, então fiquem de pé. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, ó Pai, nós cremos que o Senhor é perfeito em todas as coisas. Que o Senhor Deus sabe o que é realmente bom para todos nós. E que nós precisamos, Senhor, aprender com Cristo. Precisamos do novo coração, para que assim como Cristo, que pôs Deus, seu Pai, acima de seus próprios interesses, de si mesmo, Ele se sujeitou a Deus em tudo. A glória de Deus, santificar o nome de Deus, estabelecer o reino, era mais importante do que o seu próprio bem-estar. E que nós também, em sua igreja, no meio do seu povo, isso venha a ser formado em nós. Que nós venhamos atentar, ó Deus, para a sua vontade, que é perfeita, que é eterna. Que nós venhamos desejar a sua obra sendo feita por todas as nações. Que venhamos desejar o dia em que todos os inimigos do Senhor caiam por terra. Que todo joelho se dobre perante Cristo e o reconheça como Senhor, e reconheça como o único verdadeiro Deus. Nós oramos ao Senhor por isto. Nós oramos ao Pai, para que o Senhor, no seu cuidado por teu povo, venha suprir cada necessidade. O Senhor tem um poder sobre todas as coisas, ó Pai, e por isso nós devemos render ao Senhor graças em tudo, não em apenas algumas coisas, mas em cada dádiva, em cada benefício. Todo o bem procede do alto, como diz a Escritura. Em coisas simples, até mesmo comuns, o Senhor Deus tem sido gracioso para conosco. O Senhor é benigno, o Senhor é bondoso. Que nós venhamos reconhecer isso em todo o tempo. Venhamos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, ó Pai. Venhamos confiar a Ti todas as coisas. Em nome de Senhor Jesus, pedimos ao Senhor nosso Deus que o Senhor exerça a Tua misericórdia, perdoando aos pecados, as dívidas, as ofensas, e também nos tornando pessoas dispostas a perdoar. Que o nosso coração não esteja ressentido, magoado, cheio de ira, de ódio, mas tenhamos um coração limpo, um coração puro. Que tenhamos a retidão dentro de nós, tenhamos a paciência, a mansidão, que os frutos de Teu Espírito frutifiquem em nós, Senhor. Nós oramos para que o Senhor esteja, Deus, agindo em Tua igreja, para preservá-los de todo mal, para que o Senhor Deus os sustenha na fé,
para que não desfaleçam por coisa alguma. Estejam, Senhor, zelando por aqueles que porventura estiverem em situações, em tentações, em ciladas, pessoas que têm sido alvos da ação do diabo, ou pessoas que têm sofrido pressão por outros ao seu redor. Nós oramos: preserva, Senhor, a tua igreja, guarda-os, ó Senhor, em teu nome, que eles não desfaleçam, Deus, que eles não se esfriem, mas os venha reacender o fervor, a disposição, a vontade de buscá-lo, de agradá-lo, de rejeitar o mal. Venha o Senhor iluminar, ó Deus, o entendimento, para que possamos discernir, ó Deus, o que é bom. Nós oramos, ó Senhor Deus, para que todas essas coisas, toda a vontade, toda a determinação do Senhor, ela seja desejada em nosso coração. Não seja apenas um desejo do Senhor, mas que nós, como teu povo, venhamos compartilhar daquilo que começou em Deus, mas que isso se estenda sobre nós. Aquilo que está em Cristo também esteja em nós. O amor a Deus o Pai, o amor também ao próximo. Que assim seja feito para a honra e glória de teu santo nome, para a bênção de teu povo, para a edificação de tua igreja. Assim nós pedimos todas as coisas ao Senhor nosso Deus. Que o Senhor os abençoe grandemente. Que assim seja feito para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Amém. E graças a Deus. Amém.